Alô, amigos. Hoje é o dia 3 de maio de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, de volta aos Estados Unidos. E Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro. Novaes, antes de mais nada, eu quero explicar qual foi o problema técnico que nós tivemos na semana passada. Ah, E na hora em que nós íamos começar a nossa gravação, entrou, por acaso, uma chamada telefônica no celular que nem era meu, era da minha mulher. E eu me ah. atrapalhei e esqueci de fazer uma coisa importantíssima: apertar o botão de gravação. Então não foi gravado. Então, fica inclusive aqui esse pedido a você. Toda semana, me lembre, por favor, tem que ouvir aquela vozinha dizendo em inglês recording in progress. Recording in progress. Eu já É, ouvi hoje, mas é para já ouvir ouviu? antes ou Porque depois? significa que hoje realmente nós vamos ao ar. Agora, Novaes, eu gostaria que você me explicasse o seguinte: como é que andam aí essas acusações aí em relação ao INSS? Quem foi preso, quem renunciou, quem foi posto no olho da rua? Me explica como é que andam as coisas aí. Pois é, eu gostaria de começar, até porque o INSS é um desdobramento disso, eu gostaria de começar através da condenação do Collor. Ah, sim, Porque o ministro Alexandre de Moraes entregou a ele uma prisão domiciliar certo. para usar a tornozeleira eletrônica. E, em Certo. princípio, eu fui a favor dessa decisão da República, apesar de ser um corrupto serial, um serial corrupto. Ele É. foi presidente da República, está com 75 anos, sofre de doenças graves. Mas hoje eu li no jornal de que ele foi para casa e a casa dele é um verdadeiro palácio, porque é uma cobertura de 600 metros quadrados de frente para o mar em Maceió. E eu quero dizer a você aqui o que a Transparência Internacional Brasil falou a respeito disso, porque Sim. é um reflexo do que acontece aqui nesse país. Você Você está também falando do conhece. Collor de Mello. Estou falando do Collor de Mello. Para Certo, certo. começar, O estou falando do Collor de Mello, ex-presidente. Certo. ex-presidente da República, É, que sofreu um impeachment por corrupção e é. foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, e isso permitiu que ele se candidatasse a senador novamente, e ele foi novamente um corrupto lá com a BR Distribuidora, ganhou 20 milhões, e então agora está preso em casa. E eu queria ler aqui para os nossos 18 espectadores e assistentes e leitores e ouvintes É. exatamente o que diz a Transparência Internacional do Brasil a respeito da transferência dele para um palácio que é onde ele mora. Diz aqui a Transferência Internacional: no Brasil, milhões de réus pobres, a maioria negros, são encarcerados em verdadeiras masmorras medievais, o que é uma grande verdade, né? Mas um corrupto serial que escapa da polícia, da justiça por décadas e cumpre pena em um palácio. Agora, a coisa mais importante que foi dita aqui nesses últimos tempos: o judiciário brasileiro é o principal vetor da desigualdade abissal do país, declarou a ONG Transparência Internacional. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E o INSS é um desdobramento disso. É. Os ricos explorando os pobres. É. Os diretores engravatados lá e perfumados, tomando dinheiro dos aposentados e dos É. pensionistas, pô. Eu gostaria até de falar sobre isso, Rafael, porque, pelo que eu soube, parece que vai cair um verdadeiro temporal aqui, de repente a gente pode sair do ar. Pelo que eu soube, o cidadão aí responsável pelo INSS, responsável por essas fraudes, foi nomeado para o cargo pelo Michel Temer, foi mantido pelo Bolsonaro, foi mantido pelo Lula, e agora esse caso explodiu. É verdade isso? Ele vem Não, daquela época do Michel Temer? eu não tenho essa informação, não. Eu não tenho essa informação. Parece que suspeita-se, porque o que acontece é o seguinte, Zé Inácio: o INSS é um poço de pobreza, então é um negócio muito mal cuidado. Até hoje, ninguém sabe ainda quantas pessoas foram lesadas por esses sindicatos e essas agências aí que estão nesse esquema de corrupção. Ninguém sabe. E também ninguém sabe como é que vai devolver o dinheiro para essas pessoas.
que suspeita-se que sejam de mais de 4 milhões. O que acontece é que parece que começou em 2019, no governo Collor, no governo Bolsonaro, É. e continuou. Quando o Lupe, que é um capanga aí do Lula, do PDT, quando o Lupe foi nomeado ministro da Previdência, essa corrupção, esse esquema já estava em curso. Já estava Ele, implantado. É. e ele veio tomar conhecimento desse esquema em 2023 e até então não tomou nenhuma providência. Ele De lá só para foi, cá. É. Quer ele dizer, só então nós foi. temos aí diversos culpados por isso. Eu pergunto isso a você porque eu fiquei impressionado quando eu estive aí no Rio de Janeiro com a credulidade de pessoas no Brasil acreditam nas coisas mais estranhas. E são, em geral, pessoas humildes, né? Eu fico muito impressionado, já falei sobre isso com o pobre de direita. Eu andei de Uber aí e os motoristas do Uber me relatando as suas dificuldades, a gente vê que é uma pessoa pobre, veio lá do subúrbio, não sei o quê. E, entretanto, é um bolsonarista. E essas pessoas acreditam em coisas absolutamente fantasiosas, como que o Parlamento Europeu decretara a prisão do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Pior ainda, coisa mais absurda, que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ia conceder cidadania americana a Jair Bolsonaro e iria nomeá-lo embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Coisa que não faz pé nem cabeça, porque o Donald Trump não tem esse poder de, assim sem mais nem menos, nomear um estrangeiro, dar uma cidadania americana a qualquer pessoa que lhe passe pela cabeça, e pior ainda, nomear esse cidadão o embaixador dos Estados Unidos de um país estrangeiro no qual ele é mal visto. Quer dizer, o país não quer aquele embaixador. E o país tem o direito de concordar ou não com o embaixador. Há uma coisa chamada agrément, é uma palavra francesa. É. Se o Brasil não quer que um determinado cidadão seja embaixador dos Estados Unidos, da Conchinchina ou lá o que seja, simplesmente não dá resposta ao pedido de agrément que é feito pelo governo estrangeiro. Quer dizer, essas notícias são totalmente absurdas e as Mas o pessoas que no Brasil acontece é que acreditam nisso. Mas o que acontece é exatamente isso, pô. É que o pobre não tem consciência política, não tem consciência social, pô. Então ele embarca em qualquer uma, pô. Eu acho que Karl Marx tinha toda a razão quando disse que a religião é o ópio do povo, porque os evangélicos ainda são entorpecidos por essas mensagens lá dos céus, pô, que certamente são mensagens conservadoras e são mensagens que tiram a pouca consciência que esses pobres têm da realidade política, social e econômica do país. Pô. A exploração da fé religiosa É um dos absurdo, povos em geral é um fenômeno mundial, né? é Agora, eu verdade. vou falar, Lombardi, de uma outra coisa que eu vi hoje que me deixou assim bestificado, realmente. Eu estava lendo que o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Jair Bolsonaro, não é isso? O irmão, sei lá o que É. deputado, licenciado, está nos Estados Unidos, isso eu já sabia que ele estava nos Estados Unidos, mas fazendo gestões, também já sabia que ele estava fazendo essas gestões, mas, em suma, empenhado em conseguir punições do governo dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é o caso típico do colonizado, não é? O colonizado cultural que vai ao seu colonizador e diz: olha, vai botar ordem lá no meu galinheiro, o meu vizinho está me incomodando. Quer dizer, é uma mentalidade. E ele é levado aí para reuniões lá na Casa Branca, não sei o quê, por um chamado influenciador. Estou com o nome aqui desse cidadão, um tal Paulo Figueiredo. Quer dizer, isso é um negócio tão ridículo, é um negócio tão deprimente, que você fica, qual é a mentalidade? Como é que as pessoas no Brasil ainda vão atrás desse tipo de gente que envergonha o país fazendo coisas como essa? Para dar uma ideia, por exemplo, recentemente, qual é o tipo de sanção que o governo americano pode fazer contra o Alexandre de Moraes? Proibir a entrada dele nos Estados Unidos. Muito bem. É o tipo da coisa que, por exemplo, recentemente o governo Trump fez, sabe com quem? Com o procurador da Corte Internacional de Justiça. Por quê?
porque o promotor da Corte Internacional de Justiça, melhor dizendo, porque a Corte Internacional de Justiça expediu o mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu. E ela também expediu o mandado de prisão contra diversos líderes do Hamas. Então, a Corte Internacional de Justiça está se mostrando absolutamente isenta, porque tanto os líderes do Hamas quanto o senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, são criminosos. Todo mundo, o mundo inteiro sabe disso. Mas o Donald Trump se revolta apenas contra as sanções ao Netanyahu. Os outros ele quer que realmente vão para a cadeia, não sei o quê. Agora, o Netanyahu quer com o pincha dele, aí não. Porque o Mas Netanyahu o que acontece é o seguinte: apoiado por sabe que eu não consigo nem mais ver, né? Essas cenas que aparecem nos jornais da televisão, essas cenas de bombardeio e destruição lá de Gaza, eu não é, consigo mais ver. Eu não é, consigo mais ver. Outro dia, inclusive, saiu uma nota dizendo que lá da ilha de Malta veio um navio, ou ia um navio lá para Gaza com alimentos, com suprimentos, e foi bombardeado por clones. é. E acusaram, claro que acusaram Israel. Quem é que ia jogar clones em cima de um navio que está levando alimentos lá para os famintos lá de Gaza? Mas o Israel e o Netanyahu não responderam, não disseram nada a respeito disso. Quer O dizer, Netanyahu é agora, eles escandalosamente, estão sendo alimentados pelo Trump. O grande culpado escandalosamente desse protegido, porque genocídio é o Trump, porra. qualquer O pessoa. Trump É, é o grande culpado desse genocídio, porque é, ele é que está, sabe, tá abrindo as portas para que o Netanyahu destrua aquela região ali e ele certamente transforme aquilo numa Riviera muçulmana, seja lá o que for. não, a muçulmana não, vai ser Riviera dele Trump, porque realmente qualquer pessoa com o mínimo de isenção dirá isso. Deve-se condenar os líderes do Hamas, como deve-se condenar o Netanyahu. Agora, o Trump é apenas contra a condenação ao Hamas, não contra a condenação ao Netanyahu. Isso me lembra realmente essa coisa aí dessa punição aí que ele está querendo contra o Alexandre de Moraes. Bom, vamos, depois talvez eu me lembre, eu ia falar uma coisa sobre isso. Sim, você vê o seguinte, para mostrar como é ridícula a posição desse Eduardo Bolsonaro, no momento em que o mundo inteiro está se rebelando contra o governo Donald Trump, você vê, acaba de acontecer uma eleição no Canadá, quem foi o vitorioso? O cidadão que era contra o Donald Trump, foi eleito no Claro, o Canadá Partido para Liberal presidente. lá. O cidadão protestando Partido contra o Donald Trump. Liberal. Isso. Acaba de haver uma eleição na Austrália, quem ganhou? O cidadão que faz a campanha toda protestando contra o Donald Trump. Quer dizer, no mundo Claro. inteiro, os governos, as pessoas estão se rebelando contra o Donald Trump. Nos Estados Unidos, o número de turistas estrangeiros tem diminuído. Por quê? Porque as pessoas não querem visitar os Estados Unidos sob o governo Donald Trump. Há uma campanha mundial de boicote a produtos americanos. Por quê? Porque as pessoas no mundo inteiro estão se rebelando contra o governo Donald Trump. Nesse clima, aparece o senhor Eduardo Bolsonaro para vir aqui puxar o saco do Donald Esse Trump. cara não tem a menor importância, Zé Renato. Porra, esse cara não tem a menor importância. Porra. É, O que acontece também é que o Bolsonaro também está perdendo a popularidade dele lá no país dele, lá nos Estados Unidos. Eu até publiquei no Facebook, não sei se você leu, uma nota sobre isso. Que ele, essa queda de popularidade do Trump me plantou uma dúvida. Eu não sei se é por causa das porra-louquices dele em geral, ou se é porque ele durante a campanha dele para presidente, ele prometeu anexar o Canal do Panamá, prometeu anexar a Groenlândia, o prometeu Canadá. invadir o Canadá e não fez nada disso. Então, é possível que, considerando a cabeça dos eleitores do Trump, é possível que ele esteja perdendo a popularidade por não ter feito nada disso que ele prometeu durante a campanha. O fato é o seguinte: há mais de 70 anos não há um presidente nos Estados Unidos que, nos primeiros 100 dias de seu mandato, tenha tido uma reprovação tão grande por parte da opinião pública. Agora, o lamentável é que ainda há muita gente aqui que é justamente o que você acabou de falar. Eles querem isso, é exatamente isso que o Donald Trump está fazendo, Sei lá, prisão deve ser. ilegal de imigrante. Aliás, acaba de haver uma decisão judicial, mais uma decisão judicial, dizendo que o Trump não pode deportar esses imigrantes, como os tais imigrantes do que ele chama trem de Aragua, que vem da É. Venezuela. Mas até agora tem havido uma porção de decisões judiciais. O Trump não cumpriu nenhuma delas.
Mas o Trump governa como um ditador, porra. É, Será que o mundo inteiro não percebe que ele governa como um ditador, com um autoritarismo que excede todos os limites da justiça, do equilíbrio, do bom senso? é. Porra, não é possível. Agora, vamos. Agora os americanos vão ficar apavorados. Talvez ele mude, inclusive, alguma coisa aí, porque eu estava lendo que 80% dos brinquedos que entram nos Estados Unidos são fabricados na China. E 90%, isso tudo com relação ao Natal dos americanos, que está sendo ameaçado. E 90% dos produtos natalinos, de árvore de Natal, e bolas, e É, enfeites, né, é tudo feito na China. é. Então, eu quero ver Ô, como é mas que os Estados hoje, Unidos vão hoje, comprar essas coisas com essa taxação absurda que o Trump botou em cima. hoje, hoje tinha uma notícia no New York Times de que a Apple não pode funcionar se essas tarifas do Trump realmente vigorarem e a Apple não puder importar os componentes que vêm da China, a Apple não pode funcionar. Então, agora vamos falar de assuntos mais ou menos. Quem vai ser? Parece que o Botafogo joga hoje, não? Hoje à noite temos dois grandes acontecimentos. O jogo do Botafogo com o Bahia, lá em Salvador, na Fonte Nova, que é o principal deles, e depois a apresentação da Lady Gaga na praia de Copacabana para Qual um dos dois, milhão e 600 mil pessoas. qual dos dois eventos está atraindo mais a atenção da opinião pública? Não, não, pelo menos a opinião pública alvinegra está sendo atraída mais para o jogo do Botafogo. Agora, está uma loucura isso aqui, desde terça-feira, quando ela chegou, inclusive já tinha gente plantada na porta do Copacabana Palace. Tem gente que está dormindo lá desde terça-feira. Ontem, inclusive, ela pediu lá aos funcionários dela que distribuíssem 80 pizzas para os fãs dela, chamados de Little Monster, que estavam fazendo plantão na porta do Copacabana Palace. Uma 80 loucura. pizzas, muito pouco, levando em consideração o número de fãs. E o Mas já dinheiro era que de ela tem. madrugada, né? Eram só as pessoas que estavam ali esperando que ela acenasse ali da janela do Copacabana Palace. Então, Certo. ela distribuiu 80 pizzas. Pô. E vai ser hoje à noite a festa lá. Tá uma loucura aquilo ali. Depois você me conta. Agora, me diga o seguinte: outra coisa que me tem atraído a atenção, gostaria de ter notícia. Quem, afinal, vai ser o técnico da seleção brasileira? Porque eu estava vendo hoje que o Jorge Jesus rescindiu o contrato dele com aquele Foi, clube na foi. Arábia Não, Saudita. não foi ele que rescindiu. O clube é que rescindiu o contrato com ele. Ah, foi? Foi, E não foi. está mais sendo popular lá na Arábia Saudita? Não, porque parece que esse ano ele perdeu tudo. Apesar de já ter Eu ganho no soube que ele passado. perdeu agora, recentemente, uma Copa daquela lá. Isso eu sei. Esse ano ele perdeu tudo, mas não perdeu a conta bancária dele, né? Eu, se fosse ele, ia para casa. Ia É. me meter, o cara que é estrangeiro vai se meter a ser técnico da seleção brasileira. Se a seleção brasileira perde com o gringo, com o estrangeiro, mesmo sendo português, que nem é quase estrangeiro assim para nós, porra, É. o cara está crucificado, está morto pro resto da vida aqui. E ele está com 70 anos, ganhou dinheiro para caramba lá na Arábia Saudita, e tinha mais é que ir curtir isso aí com a família lá na Europa, sei lá onde. Mas você sabe como é que é. O sujeito ganha muito dinheiro, quer sempre mais ainda, mais ainda, mais ainda. Porque sempre tem um iate maior, não é? Um avião a jato maior, ele está entendendo? E o que me lembra, aliás, de que recentemente, para voltar a falar desse cidadão, começou a chover, não sei se vamos sair do ar. Mas não fala mais nada, não. Não precisa dar muita força para esse cara, não, porra. Não, não, Vamos. não, não vou dar força a ele. Recentemente eu estava vendo aqui outra vez no New York Times o número de negócios que a família Trump faz, tudo tendo ele como Ah, fachada, sim. e os filhos e genros e mais. Sei. É uma coisa, ele é hoje é uma das maiores fortunas do mundo, o Donald Trump, e ele, tá entendendo? Diz que não, que ele está fazendo isso pelo povo. O que essa família Trump coleta de dinheiro no mundo inteiro, com tudo, vende até a Bíblia, nós já falamos sobre isso. E, além disso, entram em criptomoedas, essas coisas todas. O que eu digo é o seguinte, Lombardi, esse cidadão, ele é um Dom Vitor Corleone como é que era o nome do filme? Do Godfather, Poderoso né? Chefão. Como era, Poderoso Chefão. como é que passou o nome? O Poderoso Chefão, era o nome dele, o nome do filme no Brasil, exatamente. É isso que eu estou te dizendo. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. A gente já Diga. está terminando aí o horário, está Não, acabando. não, nós temos ainda alguns minutos pela frente.
Deixa eu te mostrar um negócio aqui que saiu publicado no Globo outro dia. Vê se dá para você ler aqui. Chega mais para trás, porque está fora de foco. Está fora de foco. Fora de foco. Você chega mais no sentido seu. Afasta mais da câmera. Afasta mais da câmera. Ah, peraí. O globo, até aí eu vi. Agora mostra mais. Aqui. Mais embaixo, mais embaixo. Está fora de foco. O que que é? Diga aí. Só sei que é o globo. O Globo publicou na primeira página, no alto da primeira página, PCC e CV rompem trégua e confrontos se intensificam. São quadrilhas. Sim, o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, que é paulista, tinham um acordo. Eles Certo. botam na primeira página, no alto da primeira página, como se fosse a Rússia e a Croácia rompendo uma trégua. Entendeu? Quer Certo. dizer, a valorização. E lá dentro tem uma página inteira a respeito dessa trégua que foi rompida por essas duas organizações criminosas. Eu vou passar a escrever crime com letra maiúscula, como se escreve Supremo, como se escreve Congresso, porque é um absurdo a valorização que dão a guerra do crime, a uma situação dessa, para você ver como está a situação do crime organizado ou desorganizado aqui no Brasil. Está aí, está aqui na primeira página, no alto da primeira página, duas organizações criminosas rompem a trégua e saem na primeira página do Globo, no alto da página. É um absurdo isso. Quer dizer, é um absurdo. Ele está apenas acompanhando a importância que está adquirindo essas questões do crime organizado no Rio de Janeiro. A coisa mais organizada no Brasil, de fato, é o crime. Agora, eu queria, não vai fazer uma pequena referência a uma coisa que eu disse na semana passada sobre o Papa. Primeiro, nós conversamos sobre o Papa, na nossa gravação não foi ao ar, mas no dia seguinte, você não podia fazer o YouTube, você estava viajando, e eu fiz com o Lauter Nogueira, que você deve conhecer, que Muito. da TV Globo, foi da TV Globo, e eu estava falando sobre o Papa e eu disse que o Papa estava sendo acusado de ser conservador, é exatamente o contrário do que eu queria dizer. Claro. O Papa estava sendo acusado de ser comunista pelos conservadores, pelos Isso, católicos conservadores dos Estados isso. Unidos, e narrei até o fato de que um amigo meu, católico praticante no Rio de Janeiro, que vai à missa todos os domingos, me disse cruamente, sem tirar nem pôr, o seguinte: o Papa é um filho da puta. Quer dizer, eu fiquei absolutamente horrorizado com isso. Eu que nem sou de frequentar igrejas, mas você vê bem a dimensão do que é essa reação contra o Papa. E agora vamos ter Você aí a precisa escolher eleição. melhor os seus amigos. Você Hein? precisa escolher melhor os seus amigos. É, é. Porra, um amigo que chama o papo disso aí, porra, você não merece a sua amizade. Você tem que escolher melhor os seus Não, amigos. eu sou eclético. As pessoas têm, às vezes, cometem erros. Ninguém, nós somos todos humanos, né? Mas agora, a grande qualidade do Papa foi justamente o seu humanismo, a sua humildade. Claro, o Papa é igual a nós, pô. Era igual a Exatamente. nós. O Papa. Para mim, que já repito, eu já falei diversas vezes o que é Deus. Deus, para mim, é o que os cientistas chamam de singularidade. O que é singularidade? É o que havia antes do Big Bang. O que havia antes do Big Bang? Ninguém sabe. A ciência não Pois é, explica. mas É tudo Deus, isso, ninguém sabe. essa descrença E toda, vai nós saber. adquirimos no Zacarias, no tempo que nós estudávamos no Zacarias. Santo Antônio Maria Zacarias. Passei 10 anos no Zacarias, porra, e perdi a fé. É. Por causa daqueles padres lá, que depois, porra, casaram, davam em cima da mãe dos alunos, lá na portaria, o padre Malheiros, que ficava lá no portão, paquerando a minha mãe, a mãe dos outros alunos lá embaixo. E depois, anos depois, eu soube vários que casaram, outros abandonaram a batina. E, Até aí eu acho normal. O não, padre. eu também acho, mas talvez nós não tenhamos nos entendido muito bem com tudo que os barnabitas lá pregavam para nós. Talvez. Um padre que um dia começa a se enamorar de uma mulher, se apaixona por uma mulher e resolve casar com ela e abandonar a batina, tudo bem. Pior é Tudo. o padre que abusa, não é? De Ah, mulheres sim, e pior ainda de menores. da Esse sim. pedofilia, isso. É. Que os americanos, os padres americanos parecem que são que gostam disso, que são os que mais gostam de praticar a pedofilia, porque É.
há diversas acusações, alguns já foram afastados, inclusive pelo Papa Francisco. Vamos ver quem é que se elege agora. Agora, não vai. Para voltar a falar um pouco de futebol, eu ia perguntar sobre isso. Falamos do Jorge Jesus, você diz que talvez não seja bom ele assumir o comando. Agora, a CBF não se define, né? Porque o caso do Carlo Ancelotti está parado, ele não vai para frente nem para trás. Não, não, já está decidido. Já foi decidido que não será o Carlo Ancelotti. O Não Carlo sei se foi Ancelotti não decidido. quis ou não quis. Eu não sei muito bem como é que Não há, terminou não essa há uma história com o Real decisão, Madrid. não há uma decisão oficial. Não há uma decisão oficial. Ele dizem que vai para a Arábia Saudita, mas também não se falou mais sobre o assunto. E o tempo vai passando. Dizem que o Neymar não quer o Jorge Jesus na seleção brasileira. É isso. É o que dizem. Agora, eu assisti outro dia, Novaes, momentos, não a partida inteira, de um jogo realmente fantástico, mostrando que esse Lamine Yamal, que joga no Barcelona, Incrível. É um garoto de 17 anos. de 17 anos. Esse é 17 anos. uma das maiores revelações do futebol mundial. Com essa idade de 17 anos, esse garoto pode progredir muito, o que É mostra, verdade. uma vez, aquilo que eu tenho falado. Vamos acabar com essa besteira de que o brasileiro é inatamente destinado a ser um grande jogador de futebol. Não existe isso. Grande jogador de Ah, futebol pode aparecer em qualquer país do mundo, Hungria, Argentina, Brasil. Esse Lamine Yamal é tá filho mal. É, Yamine Lamal é filho tá de mal. um pai que vem da Guiné Equatorial. Aqui está uma tempestade medonha. E a mãe é de Marrocos, ou vice-versa. Mas, em suma, pais que vêm do continente africano, nascido na Espanha. Isso é o futebol atual. Agora, se o futebol brasileiro vai ter condições de ainda voltar a ganhar uma Copa do Mundo, é coisa que ninguém, pode ser que aconteça, mas ninguém pode dizer com certeza que vai acontecer. Aqui está o maior sol. Só para ele botar com inveja aí do tempo. Você está dizendo que o mundo está acabando aí em Avon. Aqui na Serra está o maior sol, está entardecendo, aquele entardecer de cinema. A Metro Goldwyn Mayer talvez fizesse um entardecer igual a esse nos seus filmes, nos seus áureos tempos. Mas diga lá, Zé Inácio, o Não, que mais? não, o que me lembra, então, é o seguinte, mais um assunto que eu ia falar. É, você está falando de um ótimo tempo no Brasil, eu passei aí um mês aí no Rio de Janeiro, bastante calor, numa época do ano que já não devia ser assim tão calorenta. Aqui nos Estados Unidos, tempestades como essa que está acontecendo aqui, e o governo Donald Trump não acredita em Em aquecimento tempestade. global. Hein? Ele não acredita em tempestade, acha Não, que isso não, é coisa montada pelos chineses, né? o fato é o seguinte: eu estava vendo uma pesquisa de opinião que até no Brasil as pessoas estão deixando de acreditar em mudanças climáticas. Quer dizer, você tem aí a natureza no mundo inteiro dando fortes indicações de que realmente você tem que parar de emitir os gases de aquecimento global, mas não, os países do mundo parece que esqueceram do assunto, tudo isso por causa da influência de Donald Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, as perspectivas mundiais em todos os aspectos não são lá das melhores, não vai? Mas estamos chegando aqui ao fim do programa. Se você tiver alguma outra coisa aí para falar, diga lá. Não, não, não tem nada. Eu só quero dizer a você o seguinte: o mês que vem, em junho, eu vou passar alguns dias na Europa com Ah, a que Marta, bom. que Você vai nós aonde? vamos. Não, nós vamos lá especificamente para a Espanha, que a Marta vai para a primeira comunhão do neto dela, que mora lá em Barcelona, mora nos arredores de Barcelona, mora em É. Praia Claro. E eu não sei se vai dar para a gente fazer os programas, ou se você vai ter que fazer os programas sozinho, o que também não há nenhuma inconveniência, você fala para caramba, eu tenho que interromper você de vez em quando, quer dizer, dá para você fazer o programa sozinho. Mas isso é só no mês de junho. Não, tudo bem, a gente vê isso com calma. Eu Isso, espero que você faça uma boa viagem. Barcelona é uma das minhas cidades favoritas. Não sei, isso. É você verdade já isso. A esteve minha lá? também. É. É. A Espanha realmente é um país maravilhoso, lugares maravilhosos. Eu fiz, aliás, aquela caminhada ao Camino de Santiago, Caminho começando de em Santiago. Portugal e terminando em Espanha, na Galícia, região que, aliás, tem muitas ligações com o Brasil. Você Porque chega lá. dali é quase Portugal, né? A Não, Galícia eles falam, eles dizem que querem falar em português com você, preferem é conversar em verdade, português com você é do que verdade. você tentando falar espanhol com eles.
É De qualquer verdade. maneira, Novaes, a gente vê isso com calma. Mas Claro, na pessoalmente semana que bem. vem, então, vamos voltar ao nosso dia tradicional, que é sexta-feira, combinado? Combinado. Valeu. Então, espero que dessa vez a gravação realmente tenha ido lá. Tenho certeza que foi, porque eu ouvi recording in progress. Sim, tá bom. Então, você tem um bom fim de semana aí e que a tempestade não cause muitos danos aí ao seu redor. Espero também que não. Um abraço. Tá, Tchau. um abraço para você, para a dona aí, para a E para a família. Marta também. Valeu. Tchau, Obrigado. tchau.